E aí, pessoal, tudo bem? Aqui você fala é o Lucas. Então, a gente vai começar aí nossa revisão sobre proporcionalidade entre grandezas. Na questão 1, a gente vai estabelecer aqui algumas situações. Nós temos que dizer se as grandezas que estão envolvidas são diretamente, inversamente, ou mesmo se não existe proporcionalidade entre elas, tá bom? Olha só a letra A. A distância percorrida por um veículo e o tempo de percurso em uma velocidade constante. Então, nessa questão 1 aqui, ó, eu tenho aqui, ó, as grandezas envolvidas é a grandeza distância e tenho aqui a grandeza tempo em função de uma velocidade que é constante, tá? É tipo assim, o carro está a 80 quilômetros por hora, ele sempre vai ir nessa velocidade, tá bom? Vai manter uma velocidade constante que não vai mudar. Então vamos pensar, ó, se a minha distância for maior, o veículo ele vai demorar mais tempo ou menos tempo para chegar lá no final, lá no destino final? Bom, ele vai demorar mais tempo, né? Porque a distância aumentou. E se eu pegar a distância e eu reduzir a distância, diminuir a distância, o veículo vai demorar mais tempo ou menos tempo para concluir o percurso? Bem, ele vai diminuir menos tempo porque a distância foi menor, né? Então, para essa situação em que a velocidade é constante, a distância e o tempo vão ser grandezas que são diretamente proporcionais. Porque se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui junto. Então, vou colocar aqui, ó, diretamente, tá? Diretamente. Diretamente proporcional. A B. A idade da pessoa e o seu salário mensal. Então, aqui as grandezas são a grandeza idade, né? Ó, e a grandeza salário mensal. Vamos lá, a gente pode dizer que existe alguma relação entre idade e salário? De uma relação de proporcionalidade? Por exemplo, uma pessoa é mais velha, ela ganha mais. Uma é mais nova, então ela tem que ganhar menos. Será que isso existe? Bem, não existe, né? Porque é possível que um adolescente que faz vídeo de TikTok ganhe mais do que eu mensalmente, que tenho teoricamente mais idade, né? Então, essa questão de idade e salário mensal que a pessoa recebe, isso aí não existe proporcionalidade entre isso. Não existe uma regra tipo, a pessoa tem mais idade, ela ganha mais. Ou então tem menos idade, ela ganha menos. E nem é o inverso, né? Por exemplo, a pessoa tem pouca idade e ganha muito. Ou então tem muita idade e ganha pouco. Não existe proporção entre idade e salário mensal, tá bom? Então, para essas duas grandezas aí, nós vamos dizer que não existe proporcionalidade, tá? Ó, não, não é proporcional, tá? Não é proporcional nem diretamente nem inversamente. Letra C. A vazão da água. Opa, aqui a grandeza é a grandeza vazão, tá? Ó. A vazão da água de uma mangueira e o tempo que leva para preencher um reservatório, né? Ó. Então eu tenho aqui a grandeza tempo, né, que nós estamos comparando. Então, pensa assim, ó. Tem uma mangueira e a vazão dela é pequena, ou seja, sai pouca água da mangueira. Vai demorar mais tempo ou menos tempo para encher o reservatório? Bem, vai demorar muito, né? Agora, se a gente pensar ao contrário, a vazão da mangueira é grande, sai muita água da mangueira. Então, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para encher o reservatório? Vou gastar menos tempo. Então, você percebe que quando eu aumento a vazão da mangueira, o tempo para encher o reservatório diminui? E se eu diminuir a vazão, o tempo para encher o reservatório aumenta. Então, aqui eu tenho um caso em que a proporção é inversa, porque quando eu aumento uma, a outra diminui. Tá bom? Então, vamos dizer aqui ó, que é inversa. Proporcionalidade inversa, tá? A D. A quantidade de concreto produzido e a quantidade de cimento necessário. Então, eu tenho aqui ó, as grandezas. Concreto produzido e a grandeza cimento, né? Ó. Vamos lá, para mim fazer concreto,
Se eu quero aumentar a quantidade de concreto, eu tenho que aumentar a quantidade de cimento. Se eu quero diminuir a quantidade de concreto, o cimento também usado vai diminuir, né? Então, esse aqui é um caso de grandezas que são diretamente proporcionais, porque se eu aumento o concreto, o cimento aumenta junto. Se eu diminuo o concreto, o cimento diminui também junto, tá bom? Então, essa aqui, a proporcionalidade é direta, tá? Vou colocar aqui, ó, direta. E por último aqui, ó, letra I. O número de acertos em uma prova e a nota obtida pelo candidato. Então, se eu tenho a grandeza aqui acertos, né? E a grandeza nota. Se eu acerto muita questão em uma prova, o que acontece com a nota? A nota aumenta. Se eu diminuo os acertos, a nota também diminui. Então, essas duas grandezas aí também são diretamente proporcionais, tá? Vou colocar só aqui um direto. Aqui em cima também ficava melhor só colocar direto também, né? Aqui, ó. Direta de diretamente proporcional, tá bom? Então, a questão 1 só era isso, era só analisar as situações e dizer se existia proporcionalidade e se era direta ou inversa, tá bom? Então, vamos para a questão 2, começar a aplicar os conceitos de grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá bom?